quero continuar e começar, dar início a essa palavra, talvez que eu fale hoje, quinta e domingo, para trazer direção. O tema de hoje é a promessa do Espírito Santo. Quero falar sobre a promessa do Espírito Santo para a igreja que nós vivemos, e temos vivido. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e depois o versículo 8. Tema: a promessa do Espírito Santo. Texto: Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e depois o 8. Diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Jesus falando com seus discípulos: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus, você pode ler isso daí em João capítulo 16, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 14, Jesus começa a falar isso daí para os seus discípulos, sobre o Espírito Santo, sobre essa promessa. Versículo 8 diz assim: mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo, que é a promessa, descer sobre vocês, e vocês se tornarão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quero orar com você. Pai querido, nós estamos aqui e vamos falar sobre a pessoa bendita do Teu Espírito Santo, essa pessoa que nós temos cada vez mais desejado, cada vez mais nós temos pedido, porque sabemos que nós não somos nada, nós não somos nem cristãos se não for o Teu Espírito nos guiando, nos conduzindo, nos enchendo de poder, de autoridade, de unção. E nós queremos deixar de sermos apenas uma igreja que está localizada em tal lugar, que é uma igreja que tem cultos legais, bacanas, mas nós queremos ser uma igreja que é cheia, conhecida por ser cheia do Teu Espírito Santo, porque manifesta os frutos do Teu Espírito Santo, porque manifesta o poder do Teu Espírito Santo, porque pratica aquilo para qual o Teu Espírito Santo nos enche e veio, porque a promessa veio para algo, para uma missão, para um propósito. Então que nós possamos sim, desejar, buscar, nos encher, ter experiências, nos mergulhar nessas águas profundas do Teu Espírito, mas que os frutos possam surgir, que as evidências possam surgir no nosso meio, durante os cultos, durante as células, mas também possa se manifestar quando nós estivermos no nosso quarto, sozinho, no nosso trabalho, na nossa faculdade, em momentos difíceis, que nós possamos cada vez mais perceber que nós temos um companheiro, um amigo maravilhoso chamado Espírito Santo, essa promessa que foi enviada para nós como igreja, como povo especial do Senhor. Fale com o Teu povo, nós repreendemos toda distração, todo espírito contrário em nome de Jesus, e que o Teu Espírito possa se mover no nosso meio com liberdade, poder, graça, autoridade, no nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, você ouviu domingo passado, embora que de uma maneira, em uma hora, embora que tenha sido muito bem explicado, eu jamais conseguiria. Eu fiquei imaginando fazer uma pregação daquela, que o pastor Marcelo falando sobre as duas alianças, sobre a lei, sobre a graça, sobre a nova aliança. Aquilo é um seminário, aquilo é uma matéria do seminário, que você leva 6 meses para fazer, mas espero que você tenha entendido. E quando se fala sobre as duas alianças, a gente fala sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento era a antiga aliança, era a lei. E eu queria falar que no Antigo Testamento, ou na antiga aliança, o Espírito Santo, ele agia, ele era uma promessa, embora que na verdade ele não era uma promessa, ele era uma promessa que se cumpriria com a vinda de Jesus, do Messias, mas ele já tinha uma atuação e um papel importantíssimo na criação. A gente vê ele em vários momentos, mas para
encher uma pessoa, ou para capacitar uma pessoa, para possuir uma pessoa, como hoje nós podemos ter esse privilégio. No Antigo Testamento eram pessoas específicas, eram escolhidas todo Israel, todo o povo de Deus lá, algumas pessoas específicas que tinham o privilégio de receber a unção do Espírito Santo, e recebia para um propósito específico, para um fim específico. Não era só para, eu quero o Espírito Santo para quê? Porque se você recebe o Espírito Santo, você fala em línguas, porque você recebe o Espírito Santo, você sente um calor, você sente uma unção. Não era para isso. Acontecia isso, como nós vemos em várias situações. Nós vemos o próprio rei Saul, quando foi cheio do Espírito Santo, ele profetizando, ele dançando. Nós vemos Davi, ele dançando, ele fazendo coisas extraordinárias. Mas essas pessoas, no caso reis, juízes, profetas, líderes específicos, recebiam a unção do Espírito Santo para cumprir missões específicas. Não era, Deus, acho que eu vou dar o Espírito Santo para aquele outro, para aquele. Não, o Espírito Santo, Deus não é um Deus de desperdício. Deus não é um Deus aleatório. Vou enviar o Espírito Santo para quê? Porque é gostoso, porque é tão gostoso quando a gente fica assim, gostoso, quando tem um mover na igreja, é tão gostoso. Eu vou mandar para essa turma se divertir na igreja, porque falta alegria, então vou dar. O Espírito Santo traz alegria, mas não é. Isso daqui é uma consequência. O Espírito Santo era uma capacitação para que pessoas comuns, pessoas frágeis, se tornassem verdadeiros heróis. Pessoas comuns, como Davi, se tornasse capaz de destruir um gigante. Um menino sem armadura, sem nada, mas chegasse diante de um gigante que colocou um exército inteiro para correr. Um homem que naquela época recebia capacitação do Espírito Santo, ele poderia chegar de frente a um gigante, sem armadura, sem nada, com um estilingue, com uma pedrinha, e falar assim: é você? Você que está colocando tudo aqui? É você? Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Eu recebi a promessa, eu fui cheio, eu fui capacitado, eu fui dotado de um poder extraordinário. Quer ver? Paf! Cadê? Para isso que era o Espírito Santo, para que esse homem começasse a governar, dirigir um povo para Deus, começasse a levar um povo para adoração, começasse a conduzir um povo para Deus. Foi assim com os juízes. Sansão, um homem comum. Tem gente que faz, às vezes a gente vê um filme, desenhos, e Sansão fortão. Não fala que a força de Sansão estava nos seus músculos. Fala quando o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, ele matava 1000 homens com um osso de uma carcaça. Matava 1000 homens, não 1000 homens de mão, não, 1000 homens com couraça, com espada, 1000 soldados, um exército. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo se apoderava dele. Gideão, ele conquista, ele leva o povo porque ele foi escolhido por Deus, e Deus deu uma capacitação para ele. Ele com 300 homens, acabam com um exército de mais de 133 mil homens, com 300. Eu estou falando, você vê os profetas, Elias, faz descer fogo do céu, mas você acha que era Elias? Você acha que era Elias? Não, vai lá, eu vou orar e vai acontecer. Não, Elias tinha uma missão, foi chamado: Elias, você vai ser meu profeta. Para isso, eu vou te dar algo que ninguém tem. O que? O meu poder. Eu vou te encher com o meu espírito, e você vai falar: não vai chover, e não vai chover. Você vai falar: agora vai chover, e vai chover. Você vai falar: vai descer fogo do céu, e vai descer fogo do céu. Sabe por quê, Elias? Não é porque você é bonzinho, não é porque você é o cara, mas é porque meu espírito habita em você.
Neemias está lá, um copeiro, simples copeiro do rei, mas ele recebe uma notícia. E aqui eu acho maravilhoso, porque esses homens que eu falei, você percebe um profeta indo lá ungir Davi, você percebe um profeta indo ungir Saul, você percebe o chamado de Elias, você percebe. Agora Neemias, você não vê ninguém chamando Neemias, mas mesmo na antiga aliança, você vê Neemias se compadecendo de uma situação do povo. O povo está, Jerusalém, a igreja, o templo, os muros, as famílias estão em ruínas, está tudo destruído. Aquilo começa a perturbar o coração dele, ele começa a se entristecer, e fala que ele vai fazer o quê? Ele sai querendo resolver, não, eu vou lá, vou fazer. Fala que ele fica 4 meses orando, fica 4 meses orando. Eu acho que nessa oração, Deus começa a ver, nossa, esse homem algo tocou o coração dele, a calamidade do povo, a necessidade do povo, ele querendo reconstruir algo que eu quero que seja reconstruído, só que ele não tem condição. Então, eu tenho condição. Ele tem desejo, ele tem vontade, mas não tem condição. Eu tenho condição. Neemias, seja cheio do meu espírito, e vai lá fazer a obra mais extraordinária, vai construir, vai levantar algo, e Neemias se torna um dos maiores líderes que Israel já teve, se torna o governador, e consegue reconstruir as ruínas, as muralhas, em, se eu não me engano, 52 dias, um trabalho que um homem comum, mas Neemias era um homem comum, mas não era homens comuns, cheios do Espírito Santo de Deus, realizam coisas extraordinárias. Homens comuns, homens extraordinários, sem o Espírito Santo de Deus, realizam apenas coisas naturais e comuns. Ao nosso pode ser extraordinário, mas nada sobrenatural. Pode conseguir, conquistou tal. Não, mas conquistou algo que talvez pessoas extraordinárias, falando naturalmente, conseguem. Mas eu estou falando de coisas extraordinárias, de coisas sobrenaturais. E é isso que o Senhor chama a igreja. Lá na antiga aliança, eram algumas pessoas, mas Jesus vem e inaugura uma nova aliança. Que agora ele fala assim, não, agora não vou escolher 1, 2, 3, agora eu vou rasgar o véu, e vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Eu vou empoderar, não um corpo, mas o corpo, o meu corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, é a minha igreja. Só que ele faz uma promessa. Quero voltar aqui para a promessa. Agora ele faz uma promessa, como eu falei. Mas a promessa, ele faz uma promessa. Certa ocasião, enquanto comeu com eles, deu-lhes esta ordem: não sai de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E vocês receberão poder, esse poder que eu falei todo do Antigo Testamento, do Espírito Santo, essa unção, essa capacitação, esse poder extraordinário. E vocês se tornarão testemunhas, minhas testemunhas. Vocês vão começar a proclamar o Evangelho. Vocês vão dar continuidade ao meu ministério. Vocês serão responsáveis por espalhar o Evangelho, para levar o meu nome, para chegar lá em Pirajuí e começar a salvar vidas, começar a libertar pessoas, curar feridos. Vocês receberão para isso. Então eu queria falar assim: qual é a missão, qual é a promessa, para quem e para quem essa promessa? A missão, meu querido, a promessa só é para uma missão, como eu falei, no Antigo Testamento da mesma maneira, só que agora,
o Senhor promete algo por causa de uma missão. Da mesma maneira como os juízes tinham uma missão de libertar o povo, como os reis tinham a missão de conduzir o povo ao rei, tinha que ser a referência do Rei Supremo, Jesus. Assim como Neemias tinha a missão de reconstruir, a igreja de Cristo tem uma missão. Qual é a missão? Ele deixa a promessa. Agora vocês não são mais não é mais o rei Davi, não é mais os profetas, não são mais aqueles grandes homens que vocês admiram. Agora é com vocês. Mas sabe por quê? Porque eu tenho uma missão para vocês. Mateus 28, 18 a 20, por favor. Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora eu posso distribuir, agora eu posso compartilhar com vocês essa autoridade, essa unção, esse poder que estava sobre mim, que esteve sobre alguns homens, mas por último esteve comigo, e agora eu vou compartilhar com vocês, com o meu corpo. Vou dar essa autoridade, esse poder, porém, é para algo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, o que vocês vão fazer? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A missão vocês receberão poder quando a promessa descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus discípulos, que terão que fazer discípulos de todas as nações. Meu querido, existe uma missão para a igreja. A gente fica assim, a gente fala, quando fala sobre Davi, quer o Espírito Santo de Deus para quê? Para enfrentar os gigantes da sua casa? Eu quero, eu preciso dessa unção, para todos os dias suportar as lutas, os meus gigantes. Mas eu quero dizer que não foi para isso que o Espírito Santo, não é para isso a missão. Isso daqui é uma consequência de eu estar cheio dessa promessa, porque a gente confunde algumas coisas, e eu vou entrar mais para frente. Às vezes a gente quer o Espírito, quer o poder, quer a unção, para fazer algumas coisas que a gente precisa. Não, meu querido, Deus te deu algo, para você fazer algo para Ele. Enquanto você faz algo para Ele, você recebe isso, e porque você recebeu, quando tem problemas e situações que diz respeito a você, você pode usar a autoridade que você tem, você pode usar o poder que você tem, porque você tem não para você está fazendo, você está servindo o propósito de Deus. Então Deus te dá autoridade para você enfrentar serpentes, escorpiões ou venenos que por meio do caminho você enfrentar, tomar e assim por diante. A missão é ser testemunha. Qual a promessa? A capacitação do Espírito Santo, a unção. E eu quero dizer que essa unção, meu querido, você vai estudar o livro de Atos. Eu quero falar aqui, tirar alguns paradigmas. O Espírito Santo está na conversão do crente. Você não entende a palavra, você está sob a influência do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que soprou. Vai na igreja hoje. É o Espírito Santo que às vezes faz com que você entenda a mensagem. É o Espírito Santo que te convence do pecado. O Espírito Santo está agindo, está trabalhando. Isso é algo, a gente não faz nada. O Espírito Santo está atuando aqui em você, na tua casa. Mas isso que é falado é um enchimento. Cada um fala, tem
é um batismo com o Espírito Santo. Algumas igrejas usam esse termo, batismo, enchimento, unção, revestimento, e isso nós precisamos, isso é para além da tua conversão. Eu aceitei Jesus, ótimo, mas você precisa, eu conheci Jesus, o que o profeta fala? Conheçamos e prossigamos. Eu conheci, eu entrei no mar, era tão gostoso, quando aquelas ondinhas batiam aqui. Cara, o mais gostoso do mar, sabe tá onde? Lá no fundo, lá onde você mergulha, lá onde que está o tubarão. Tem perigo, mas você já viu coisa boa não ter perigo? Sabe, onde está aquelas maravilhas? Não, tá bom aqui, tá bom. Não, por isso que eu falo, o sobrenatural é meio doido. Eu quero dizer algo que o Espírito Santo trabalhou comigo nesses dias. Eu estava vindo no sábado, no sábado, aqui para a conferência, e Deus me trouxe uma palavra que talvez eu compartilhe aqui, mas sobre o Marinho, sobre o pastor dessa igreja, sobre essa igreja, que nós somos, às vezes a gente começa em direção ao sobrenatural, daí eu começo, e eu como pastor, porque eu vou responder por tudo que acontecer aqui, às vezes eu fico, é de Deus, não é, então eu vou, não vou, eu fico parecendo aquele caranguejo, que vai na água, daí volta, fico de lado, porque eu não quero virar as costas para aquilo, eu quero aquilo, mas daí às vezes eu fico meio com medo, mas eu sinto, tem algo dentro de mim, falando, Marinho, vem Marinho, vem, está precisando, é hora, eu quero, você não tem noção do que, e daí começa um monte de palavra, daí, Jesus ali no carro, falei para a Nilva, compartilhei, olha, Deus está me falando agora, falou, Marinho, sabe por que Pedro afundou? Eu falei assim, sei, por causa das ondas, por medo. Daí ele falou, como que você prega essa palavra, essa mensagem? Daí eu vou falar como os tradicionais pregam essa palavra. As ondas, a gente fala que são os problemas da vida. A gente está andando, caminhando sobre a palavra de Jesus. Deus tem promessa, Jesus tem promessa, e a gente começa a ver os problemas da vida. Jesus falou, tem nada a ver com isso daí. Pode usar, porque eu também tenho, mas não tem nada a ver. Pedro afundou porque ele deixou de olhar para o sobrenatural e começou a olhar para o natural. Ele perdeu, enquanto ele estava acreditando na minha palavra, e não olhando para o natural, porque é isso aí, as ondas são coisas naturais, ele estava andando, vivendo o sobrenatural, mas a hora que ele olha para o natural, que eram as ondas, ele afunda e deixa de viver o sobrenatural. Daí ele falou, sabe que era para sentir algo assim, sabe o que era para ele fazer? Era para ele ir até mim, voltar, sabe, se ele tivesse, aquilo teria gerado algo tão grande, que quem acalmaria a tempestade seria ele, o próximo passo. Mas porque ele naufragou no sobrenatural, por causa do natural, eu tive que acalmar a tempestade, mas eu estava ensinando eles a viver no sobrenatural, porque as coisas do Espírito, daí Paulo vai falar, Paulo já viveu muito mais no sobrenatural, Pedro foi viver um pouquinho lá, e ele falou aquilo, eu fiquei assim, daí, chego na pregação, o Marcelo começa a falar, parece que tinha um negócio aqui, um gato dentro de mim assim, é para você, levava tapa, daí chega uma hora, a Nilva olha para a cara da Nilva vermelha assim, eu olhei para ela, nossa, minha cara está pegando fogo. Falei, nossa. Passou um minuto, ele falou, quem está sentindo as costas? A Nilva falou, minha cara, minhas costas estão queimando. Quem está sentindo? Sabe, são coisas assim, a gente fica assim, mas é coisa da nossa cabeça. Não, e se eu não tivesse, se o Espírito não estivesse trabalhando comigo, já não precisa ir. E volto a falar, meus queridos, não precisa ser tudo, porque tem
essa igreja não vai ser igual a igreja do Marcelo. Eu não vou ser o pastor Marcelo. A gente não precisa ser igual o pastor. Então agora vamos. Não tem. O próprio Jesus, uma hora ele curava. Um cego, ele fazia uma laminha, não vira doutrina. Uma hora ele falava, vai, já foi curado. Outra hora ele tirava o cego, fazia o cego caminhar. Cada hora de um jeito. Não precisa ser. Vamos criar doutrina. Agora só sente a presença de Deus quem está assim. Não estou falando nada disso. Eu estou falando que comigo. A gente às vezes começa, porque nós somos muito racionais. E às vezes essa racionalidade nos impede. Se você andando sobre as águas, Jesus ali falando, e o marzão doido, meu Deus, para começar eu não teria descido do barco, e se tivesse descido acho que eu não teria dado 2 passos, porque a gente é assim, mas a gente perde de ir para além, e o Senhor quer nos levar para além, porque e uma coisa que eu estava falando já para a liderança, para a igreja de Cristo, para esses últimos dias, e não sei se você está percebendo, nós estamos chegando nos últimos dias. Os últimos dias foi inaugurado com Jesus, mas e até hoje só estamos nos últimos dias, mas nós estamos literalmente nos últimos dias. A igreja que vai prevalecer, e a igreja, eu digo você, a tua casa, a tua família, porque às vezes a igreja aqui, a igreja de Cristo vai prevalecer, mas não sei se a tua casa, porque a igreja que vai prevalecer contra o anticristo, contra o espírito do anticristo, contra a perseguição, vai ser a igreja que vai se mover no sobrenatural. Como que os discípulos, como a igreja primitiva sobreviveu? Foi no sobrenatural. Não foi crendo, foi vivendo na autoridade, na unção, na capacitação do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer algo, essa promessa é para mim e para você. A missão é nos tornarmos uma testemunha cheia do poder de Deus, para testemunhar, para pregar o Evangelho. Qual a promessa? É a capacitação, a unção do Espírito Santo. Para quem é essa promessa? Agora, é para os reis, para os pastores, para os apóstolos, para os profetas, para os líderes. Atos 2:39, por favor. Atos 2:39. Pedro, na primeira pregação dele, depois de terem experimentado, depois no Pentecoste lá, que foi um mover, vento impetuoso, teve gente que achando que eles estavam embriagados, porque foi um mover, senão para achar que as pessoas estavam embriagadas, deve ter sido algo diferente, né? Então foi algo que os levou a ter experiências, e eles começaram a falar em línguas, novas línguas, mas essas línguas aqui são idiomas que as pessoas entendiam, na verdade as pessoas entendiam no seu idioma, no seu dialeto, e entendiam as maravilhas, eles estavam falando sobre as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma, mas daí mesmo assim estava tudo muito confuso, e Pedro levanta e começa a fazer uma pregação, desse mover, 3.000 almas se converteram, desse mover surgiu o propósito do mover. O propósito do mover não é só o mover não é o fim em si mesmo. A unção, a capacitação não é para a gente sentir, é para a gente se levantar e começar a explicar. Sabe o que aconteceu? Foi isso, e o que vai gerar a unção, a capacitação, pessoas se convertendo ao Evangelho. Foi isso que ele, mas Pedro, isso daí que você está falando, isso que vocês estão vivendo, é só para vocês? Olha o que Pedro fala, pois essa é a promessa. Ele fala que aquilo era a promessa, era o Espírito Santo que tinha sido prometido para os últimos dias, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e para todos quanto o Senhor, o nosso Deus chamar. Quem foi chamado aí? Quem foi chamado aí?
É para você essa promessa. Essa promessa que um dia esteve sobre o rei Davi, que o fez realmente enfrentar os gigantes. Essa promessa que um dia esteve sobre o apóstolo Pedro, que o fez levantar e começar a pregar. Essa promessa que fez pessoas realmente enfrentar situações complicadas, está à disposição, disponível para mim e para você. Essa é a promessa de Deus. Agora, como podemos receber essa promessa? Se é para todos. E acho que eu vou ter que encerrar tinha mais uns 4 pontos só, mas eu vou encerrar nessa última aqui e deixar para domingo que vem. Agora, como podemos receber essa promessa? Meu querido, essa promessa é recebida como tudo na nova aliança. Pela fé, através da fé. Eu preciso crer. Eu preciso crer que hoje, amanhã, depois, e volto a falar, que eu tinha falado, essa promessa não é uma promessa de um dia. Você vai ler o livro de Atos, você vai ver Pedro, o próprio Pedro e Paulo, os discípulos, os apóstolos, estando em lugares diferentes e falando, e todos foram cheios do Espírito Santo, lá em Atos 2, em Atos 4, em Atos 5, em outros lugares lá, depois em Samaria, depois lá com os gentios, daí não fala assim, todos que não tinham ficado cheios do Espírito Santo, não, nós nos enchemos hoje, nós nos enchemos amanhã, depois da manhã eu posso ter outra experiência, o mês que vem eu posso ter outra experiência, eu vou me enchendo cada vez mais, eu vou deixando cada vez mais o Espírito Santo me encher, tomar conta de mim, eu vou desejando, eu vou amando, eu vou realmente buscando, porque eu percebo que se eu ando hoje sobre as águas, isso me encoraja, amanhã depois falar para o mar, aquieta-te. Se amanhã eu falo para o mar, amanhã depois eu falo para um paralítico, se amanhã eu falo para um paralítico, amanhã depois eu falo para minha casa, para situações, a gente vai crescendo na fé, na ousadia, porque a gente vai tendo experiência. Agora não tem como, tem gente que fica assim esperando, só vou crer o dia que eu ver um paralítico levantando. Meu querido, talvez para você ver um paralítico andando, você vai precisar primeiro acreditar que é possível você ser curado de uma dor de cabeça. Para você ver um paralítico andando, talvez eu vim para cá na hora que o pastor Marcelo estava orando por cura. No começo eu vim para cá e falei para ele, eu senti um ambiente de incredulidade absurdo. E daí, por quê? Porque a gente não está acostumado. Você acha que eu não estranho também? Como eu falei, eu fico nesse vai e não vai, será que é, será que não é? Eu fico nessas coisas, mas Deus está ministrando, não, a gente precisa começar a ir, e não necessária, volto a falar e toda vez, a gente vai trazer direção, não precisa ser igual a tal igreja, a tal, cada um, porque se você for lá, em algumas outras igrejas, a igreja de Marília às vezes não faz desse jeito, a igreja do Danilo não faz, sabe, e outra, mesmo que, aqui, Deus tem algo para cá, e o que acontecer aqui, do jeito que vai acontecer aqui, é que Deus quer fazer aqui, mas o que for para acontecer aqui, você precisa começar a acreditar, porque vai começar a acontecer a partir de você, vai começar, porque você lembra Jesus quando ele foi chamado para ressuscitar Talita, a filha lá, vão lá, daí chega um povo lá falando, não precisa incomodar mais o mestre que a tua filha morreu, Jesus, não, eu vou lá, e daí todo mundo ficou meio assim, ele chega na casa, todo mundo está chorando, ele fala, a menina não está morta, só dorme. Vocês lembram a reação de todo mundo que estava na sala? Qual foi? As pessoas começaram a rir. Que ele já foi, já morreu, não tem jeito. Não, vamos lá orar, mas primeiro sai tudo vocês, porque em ambiente de incredulidade nem Jesus pode operar.
o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Você quer outro texto? Na sua terra natal, quando ele voltou lá para pregar, e fala lá, e Jesus não pôde fazer ali muita coisa. Por que, se for ler? Por causa da incredulidade. A incredulidade. Então, nós vamos querer, não, aqui o Espírito Santo vai começar a te possuir, começar a realmente te encher, te capacitar para fazer coisas extraordinárias. Eu oro sempre, está aqui, ó. Cadê? Não estou vendo nada, senti nada, vendo nada. Tua casa você tem buscado? Porque fé fala sobre obediência. Se eu creio, eu obedeço. Porque foi isso. Sabe por que eles receberam a promessa? Porque versículo 4 de Atos 1, certa ocasião, enquanto comiam com eles, Jesus deu-lhes esta opção. Deu esse, se vocês quiserem, se vocês tiverem afim, deu essa ordem. Mas quem que é esse que dá ordem? Um Jesus amoroso que fala, não dá ordem para ninguém, vê o que você quer, segue do jeito que você quiser, você não precisa fazer nada, vocês querem receber a promessa? Então, vou dar uma ordem para vocês, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Tem o texto, mas esperem até que do alto sejam revestidos de poder. Ou seja, isso daqui é a continuidade. Jesus chega, vocês serão meus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão ser revestidos, vocês têm uma missão, vocês, por onde vocês forem, vocês vão pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar, vocês vão fazer tudo aquilo que vocês me viram fazer, vocês vão fazer, porque quem vai capacitar vocês vai ser a promessa, vai ser o Espírito Santo de Deus, vai encher vocês, vai capacitar vocês. Uau! E aí? Vocês precisam ir para Jerusalém, ficar lá, unidos, juntos, orando, até que. Duas ordens que a gente às vezes fala para as pessoas e a gente vê a cara das pessoas. Pastor, estou com um problema, o que eu faço? Ora e espera. Pastor, mas não dá para fazer isso. Ora e espera. Isso que a gente fala é o que a gente ouve muitas vezes. Tem um monte de coisa que Senhor, mas e agora? E essa situação? Marinho, ora e espera. Ora e espera. Você sabe por que a gente nem ora e muito menos espera? Porque a gente não crê. Se a gente não crê, a gente não faz. Se a gente não faz, a gente perde a promessa. Se a gente perde a promessa, a gente não tem poder nem autoridade para cumprir a missão. E daí a gente se torna frequentadores de igreja, que curte o rasinho do marzinho. Ai, que louvor gostoso. Ai, eu amo quando a onda bate no meu pé, quando toca aquela música. Eu amo quando no momento da palavra oração. Mas daí vem os problemas na casa, na família. Ai, pastor, eu não tenho, não sou firme, não tenho, não sei o quê. Cadê o poder para enfrentar o gigante? Ai, mas o senhor não pode orar? O senhor não pode? Esses discípulos nesse momento, eles estavam sozinhos. Jesus falou assim, fiquem lá, durante 10 dias eles ficaram órfãos. Porque falou, eu não deixarei órfãos, mas esse dia, ele foi, depois só 10 dias o Espírito Santo chegou. Eles ficaram lá, perseverando. Fazendo o quê? Vamos fazer uma conferência, vamos chamar tal pastor, vamos chamar tal apóstolo, vamos chamar... Não, é você, são vocês. Será que para a gente receber essa promessa, a gente vai ter que esperar a próxima conferência? A gente precisa entender duas coisas aqui. E eu vou ler o texto.
eu recebo a promessa, obedecendo, crendo e obedecendo. Essas duas palavras estão ligadas. Eu recebo a promessa, e essa promessa está ligada a todas as outras. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas? Romanos 8, a partir de 28, se eu não me engano, você pode ler aí, você vai ver, Paulo falando, como aquele que não poupou seu único filho, mas entregou por nós, como não nos dará com ele, juntamente com isso, todas as demais coisas? Mas para as demais coisas, eu primeiro preciso aceitar o filho. Aceitando o filho, eu creio que ele é o que me envia, que me dá o Espírito, e eu creio nessa promessa, eu quero receber essa promessa, mas para eu aceitar, para receber essa promessa, eu preciso fazer duas coisas: crer e obedecer em duas coisas, coisas simples que a gente não gosta, a gente gosta de coisas grandes. A gente precisa ir, obedecer a missão e buscá-lo de todo o nosso coração. Vê o texto aí, deixa eu ver aqui. Às vezes a gente não recebe, muitas vezes, por causa justamente da simplicidade. Eles receberam a promessa porque eles resolveram obedecer, ir, ficar orando, gente, vamos orar mais, vamos orar, não, vamos orar, vai ter uma vigília, orar, na tua casa você está orando, meu irmão? Não consigo orar, não consigo, ora 5 minutos já paro, está orando, não, lê a Bíblia, não faço, não, se for para fazer algo, se for para ir lá pregar, daí eu vou. Puxa, não fala que você vai receber pregando, você precisa orar, você precisa buscar, você precisa esperar. Foi isso. Muitas vezes nós perdemos as promessas, porque nós estamos sempre querendo algo, que a gente deduz, como Naamã. Naamã chega lá, era o leproso, ele vai para o profeta, com uma expectativa, porque falaram que o profeta era o Ara, a menina lá, a serva dele, falou, meu servo, você conheceu o profeta, ele pede a Deus e essa lepra vai embora. Ele chega para o profeta, na casa bate palma lá, nem ele bate palma, ele fica na carruagem, os servos dele vão lá, bate palma lá, de repente sai um servo lá com uma mensagem, falou para o teu comandante lá, banhar 7 vezes lá, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã fica furioso, o que está... Mandou sei lá orar e esperar. Ele não vai fazer nada? Pastor, você não vai fazer nada? Igreja, vocês não vão fazer nada? Liderança, vocês não vão fazer nada? Não, você que precisa ir fazer. O que eu preciso fazer? Você precisa ir lá orar até que. E o que mais? Esperar. Até quando? Até que. Mas esperar. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu, e Ele se inclinou para mim. Tem faltado de nós, a igreja, orar e esperar. O profeta fala, eu vou me colocar numa torre de vigia, e vou clamar, e ali eu vou ficar esperando a resposta do meu Deus. Pessoas que realmente confiam, que têm fé, são as pessoas que recebem a promessa, porque elas demonstram a sua fé, não falando, fazendo, orando, buscando, cumprindo as ordens. É para orar, é para buscar, é para jejuar, porque eu tenho uma missão para vocês. Versículo, cadê? Marcos, para mostrar essa questão do poder. Marcos 16, 15 a 20. Já estou indo para o final, depois domingo que vem eu volto. Marcos 16, 15 a 20. Aqui é Jesus falando da missão. Eu quero falar sobre sinais e maravilhas.
sobre aquilo que a gente está com expectativa. Meu pai e minha mãe tiveram sonhos comigo lá atrás, ele vai lembrar disso daí. Minha mãe sonhou, antes de eu ser pastor, há muito tempo atrás, eu lembro que eu achei o máximo, você vai ver como que é velho essa visão, que ela sonhou comigo num lugar, eu não era pastor, eu tocava só. Ai, Marinho, sonhei com você. Você estava num lugar bem grande, num palco, num lugar muito grande. Você estava pregando tão lindo. Você estava com uma calça social de linho. Você nem tem uma calça social. É dessa época, uma calça social de linho, uma camisa. E você estava pregando, e você fazia apelo, muita gente ia para frente. Era um lugar, na época meu pai era pastor, acho que do Redentor, uma igreja pequena ainda, 2 Córregos, não lembro. E tal, e ficou aquela, eu achei legal, foquei mais na roupa do que até mesmo mas depois nunca saiu da cabeça. Daí um dia meu pai estava assim, Marinho, aqui, acho que já estava aqui, Marinho, Deus me deu uma revelação de muitos milagres, muitas maravilhas, e falou que vai ser através do teu ministério. Mas cadê? Não se cumpriu ainda. Será que não é o momento, depois de tantas palavras? Mas isso tem um processo. E esses sinais e maravilhas também não têm o fim em si mesmo. Se a gente achar que a gente vai ficar sendo e quem está com dor de cabeça aqui? Quem está com dor de sono? Quem está com não sei o quê? Vamos nos curar? Meu querido, vou falar para você. A gente vai se frustrar. Não vai ter cura. Não vai ter milagre. Porque os milagres, eles têm um propósito, e eles têm uma função muito específica. Marcos 16, 15 e 20, você quer experimentar o poder do Espírito Santo? E disse-lhes, vão pelo mundo todo, vai para o 14, aqui está num contexto de incredulidade, eu queria falar tanta coisa, mas domingo que vem eu vou continuar. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, aqui está num contexto de incredulidade, falando que os discípulos não acreditaram, porque não acreditaram no testemunho da Maria Madalena, não acreditaram quando os 2 de Emaús voltaram, falando, nós vimos Jesus ressuscitou, e os discípulos ficavam assim, não ressuscitou nada, não, eu vi, ele ressuscitou. Daí depois ele apareceu para os 11, daí Tomé não estava lá, e Tomé não acredita, daí Jesus aparece aqui e começa dar uma chamadinha sobre incredulidade. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais, olha aqui, qual é o contexto? Sobre ir por todo mundo, pregar o evangelho. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e faziam o quê? Curavam. Saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Meu querido, e a gente vai perceber, você pode estudar Atos, eu peguei um monte de texto aqui, talvez domingo eu leia, mostrando a relação da pregação e dos milagres. Os milagres sempre acompanham o ID. Quem crer, os sinais seguirão aos que creem, mas os que creem têm que fazer o quê? Quem crer vai obedecer, quem crer vai buscar,
Quem crê vai orar, quem crê vai se encher, quem crê vai perceber que Deus nos chamou para uma missão, que eu sou discípulo, mas que Ele me deixou uma promessa, e que se eu buscar, se eu orar, se eu me comprometer, Ele vai me encher, Ele vai me capacitar, e quando eu for, Ele vai me dar autoridade, Ele vai me dar ousadia, Ele vai realmente confirmar os sinais, enquanto eu pregar, enquanto eu orar, enquanto eu fizer a sua missão, meu querido. Aí são sinais. Sabe quando nós vamos começar a ver sinais? Quando nós começarmos a visitar as pessoas, quando as células começarem a receber visitantes, quando nós formos em alguma casa e falar assim: eu preciso pregar, preciso falar de Jesus para você. Ai, e daí a pessoa está meio assim, você vai falar: não, você quer crer, tem algo aqui, eu quero orar, eu estou sentindo isso. Você vai falar, Deus vai te dar uma revelação, porque você está cheio do Espírito, e você vai orar, e Deus vai confirmar, e daí vai ter testemunho, e daí o vizinho vai crer. Era assim em Atos, e é assim em todas as igrejas que começam realmente a viver o verdadeiro evangelho. Eu falei, não consegui, já recebi uma negativa. Queria trazer o pastor Paulo Mazzoni. Eu estou numa outra, em outubro, setembro, ele vai estar aqui na PIB Marília. Eu estou negociando para ele dar uma esticadinha aqui. Se ele não esticar aqui, a gente vai fazer uma excursão para ir lá na PIB Marília, porque é um pastor da PIB, não era PIB, era uma igreja lá de Belo Horizonte, com os seus 300, 400 membros. Hoje já passaram os 30 mil membros, mas é uma igreja, e hoje ele é pastor de várias igrejas. Tem muita igreja, 30 mil membros só lá na igreja, lá tem muitas igrejas, e hoje ele é uma referência. Ele vem no pastor Danilo, vem no pastor Domingos, ele vem em vários pastores, que ele é uma inspiração sobre evangelismo. E ele fala, um dia ele pregando, eu fiquei assim, ele estava pregando, eu fiquei, porque ele começou a falar sobre sinais. Ele falou, ele falando sobre evangelismo, sobre não sei o quê. Porque sinais, maravilha, tem muita igreja querendo só ver cura, só que não sei o quê e tal. A gente, aqui, cura, você quer ver cego, né, irmã fulana? Lembra? Nós vimos já a irmã fulana que era cega aqui, ó. A gente, paralítico andar, a gente já viu, irmão fulano, levanta aí, ó. Lembra, irmão fulano, ele chegou aqui, começou a falar um monte de coisa assim, eu fiquei assim, ó. Mas ele falou, sabe quando que a gente começou a ver isso? Quando as pessoas daqui começaram a sair, buscar quando a igreja entendeu o ID. Enquanto a gente viveu isso, e muitas dessas curas, olha o que ele falou, muitas dessas curas não foram realizadas aqui na igreja, foram realizadas nas células. Mas porque pessoas chegavam, Jesus não falou para a igreja, gente, vamos ficar falando, fazendo divulgação, a PIB fica em tal lugar. Não, falou vão e façam discípulos. E eu quero falar algo para vocês. Eu tenho passado os problemas. Eu já passei, você sabe que eu já passei por perda de filho. As pessoas mais próximas continuam enfrentando situações difíceis. Mas hoje tenho uma unção que me capacita a enfrentar todos os problemas. Mas sabe por quê? Porque eu decidi cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Tem muita gente que fica assim, ora, faz, não sei o que, eu não consigo. Você não consegue porque você não está cheio do Espírito. Mas você não está cheio porque você não ora, você não busca, você não obedece, você não crê. Se você começar a se comprometer, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou buscar e vou cumprir essa missão. Daí você vai ver algo sobrenatural, que pode aparecer muralhas gigantes, pode aparecer tudo, mas a unção de Deus sobre a tua vida vai ser uma oração, vai ser uma fortaleza. Você vai estar firmado sobre essa rocha que realmente pode vir onda, mas você vai estar andando sobre as águas, você vai estar andando acima dos problemas, você vai estar andando acima de todas as circunstâncias, porque você não está andando nesse nível, você está andando no sobrenatural de Deus. É isso que Deus tem para você, para a minha vida, em nome de Jesus. Ministério de louvor, glória a Deus.